Famosa do Evangelho de João. As histórias mais famosas é a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana. Nicodemos nós estudamos somente em um dia da semana passada. Então, uma história assim tão emblemática como a história de Nicodemos a gente viu só em um dia. Mas a história da mulher samaritana, o autor resolveu tirar uma semana inteira para a gente estudar cada detalhe dessa história. Para vocês verem o quanto essa história é importante, o quanto essa história é preciosa. E ontem nós vimos as primeiras falas de Jesus com essa mulher. Os primeiros diálogos de Jesus com ela. E nós vimos o seguinte. Nós vimos que Jesus já começou pedindo água para aquela mulher. Dá-me um pouco dessa água. E a mulher estranhou. Como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Então houve ali um pequeno choque, assim, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Tudo isso nós vimos ontem. E aí Jesus agora oferece a água viva. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você que me pediria, e eu lhe daria a água viva. E essa imagem da água viva é uma imagem que é recorrente desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus usa essa linguagem, essa imagem da água viva. Uma água que sai dele e que entra em cada um de nós, que nos dá vida, que nos ressuscita, que faz brotar dentro de nós um manancial para a vida eterna. Acho que vocês já viram alguma imagem de alguma fonte, de alguma cachoeira, não, de algum riacho, que a água vem, aí tem uma plataforma assim, ela desce, aí flui, aí tem outra plataforma, ela desce, flui. Então imagino que o que Deus estava querendo ilustrar é que a água que vem dele, ela desce em nós, assim como a água de um riacho que desce na plataforma e vai descendo de barranco em barranco e até formar um rio. Então, da mesma forma, a água que vem dele escorre para nós e de nós escorre para os outros. Assim, nós somos um canal que leva essa água. Então, é uma imagem poética, é uma imagem bonita, mas que ilustra como é esse processo da água, dessa transformação, esse poder, esse refrigério que Deus derrama em cada um de nós. E agora olha que interessante. Hoje eu coloquei essa música do Espírito Santo porque hoje o Reavivados é Atos 2. É a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Assim como um dia vai descer sobre nós, um dia ela desceu sobre a igreja primitiva. E a lição, olha que interessante a conexão que a lição faz. Hoje a lição também vai falar sobre água. Quando eu pensei em colocar essas músicas, eu nem vi assim, esse início da lição. Mas agora que eu vi, olha a conexão do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas várias vezes essa conexão que o Espírito Santo faz acontece na igreja. Por exemplo, no sábado, o pregador que vem prega um sermão e às vezes o pregador que vem no domingo à noite, sem saber o que o outro pregou no sábado, prega exatamente o mesmo tema, mas às vezes com um enfoque totalmente diferente. Mas é o mesmo tema, é o mesmo assunto. E às vezes a necessidade da igreja é ouvir aquele tema. E às vezes acontecia antigamente assim, o pregador vinha, falava sobre um tema, e quando a gente chegava em casa, ligava o Novo Tempo, o pregador, o pastor lá do Novo Tempo falava exatamente o mesmo tema do mesmo jeito. Então, o Espírito Santo faz essa conexão. Estamos estudando a história da mulher samaritana, mas o Reavivados agora está em Atos 2, e a lição de hoje fala exatamente sobre isso, sobre esse poder do Espírito Santo. Como diz lá em Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Qual é a relação disso que Ezequiel falou com a mulher samaritana? Essa água que Jesus oferece é o mesmo jeito que Jesus falou com Nicodemos. Jesus falou com Nicodemos da mesma maneira que Jesus falou com a mulher samaritana. Para Nicodemos, Jesus disse o quê? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E para a mulher samaritana, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede, será uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Então, todos nós precisamos do batismo da água, do batismo físico, do batismo ali por imersão. Mas nós precisamos muito mais do batismo do Espírito Santo. Essa água que entra em nós e flui é a água do Espírito Santo, é esse batismo diário. Ele nos enche com poder para o dia e esse poder do Espírito Santo nós contagiamos e levamos para outros. Isso é algo muito importante. Então, por isso que cada um de nós pode se tornar um canal de bênção, um manancial de água viva, levando esse poder do Espírito Santo para outras pessoas. Agora, tudo isso nós falamos relacionando de maneira bem profunda a água que Jesus ofereceu para aquela mulher com o poder do Espírito Santo. Mas qual foi a reação de Nicodemos e qual foi a reação da mulher samaritana depois que Jesus falou isso? Quando Jesus falou que é importante nascer da água e do Espírito para Nicodemos, Nicodemos se fez de doido. Nicodemos disse: e será que a gente pode entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo? Nascer uma segunda vez? Quer dizer, Nicodemos era um professor, ele era um doutor da lei. Será que ele não entendia uma figura de linguagem, uma metáfora que Jesus estava usando? Então ele não estava querendo ter o seu pecado confrontado. Ele não estava querendo ter a sua necessidade de renascer sendo exposta. Ele não queria que Jesus mostrasse para ele a sua real situação. Por isso que ele ficou dando essas evasivas. Será que ele precisa nascer de novo, mestre, do ventre da nossa mãe? Aí Jesus disse: homem, preste atenção. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Simples assim. Não pode ser salvo. Então Jesus colocou ele no devido lugar que ele precisava estar. Colocou ele do jeito que ele queria, no ponto de se arrepender. E a mulher samaritana também, da mesma maneira. Jesus começou falando, dando a entender que era uma coisa literal, mas Jesus disse a frase agora de uma maneira espiritual. Eu estou lhe oferecendo uma água que jorra para a vida eterna. Então essa frase de Jesus era uma frase totalmente espiritual. Só que aí a mulher samaritana desdenhou, disse: então, mestre, me dê dessa água aí para eu nunca mais precisar vir aqui no poço tirar. Ou seja, ela entendeu que Jesus falou da maneira espiritual, só que ela trouxe de volta para o aspecto terreno. Me dê dessa água aí para eu não precisar mais vir aqui buscar, tirando onda. E a gente olha assim, esse jeito que Nicodemos falou, esse jeito que a mulher samaritana falou, e a gente lembra exatamente das reações das pessoas que nós damos algum contato missionário. Tem várias pessoas que a gente entra em contato, tem várias pessoas que a gente fala, e às vezes responde desse jeito, com um certo desdém, com um certo sarcasmo em relação à mensagem que nós estamos oferecendo. Todas elas têm o mesmo problema desses dois aqui. Eles não querem que eles não sentem a necessidade de arrependimento, e eles não querem ter isso exposto. Minha família, por exemplo, é uma família que nunca se reúne para falar de coisas sérias, de assuntos de vida ou morte, de assuntos espirituais. Eles só se reúnem para falar da vida dos outros e para jogar a conversa fora, só para se divertir. Não tem esse diálogo sério assim com eles mesmos. Nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. Não existe isso. E a maioria das pessoas não está nem aí para isso. As pessoas só querem saber da fofoca, da vida dos outros, falar do jogo, do futebol, falar de uma festa que vai ter, que todo mundo vai ter que ir para essa festa. Enfim, só assuntos banais. E quando alguém chega com uma mensagem de arrependimento, quando alguém chega com a mensagem de que o pecado é mau, que o pecado é prejudicial para a nossa vida, que a gente tem que abandonar o pecado, que todos nós somos pecadores, todos nós somos errados, as pessoas tentam desconversar, tentam sair desse assunto. Porque dói, porque é um assunto que envolve mudança. E nós como pecadores, muitas vezes nós não queremos mudar. Nós às vezes gostamos do pecado, gostamos daquilo que satisfaz a nossa natureza pecaminosa. Então a água que Jesus oferece é para limpar o pecado, é para tirar toda essa sujeira. A sujeira que nós gostamos
é a sujeira que Jesus quer tirar. Só que essa água, ela vem para purificar. Essa água que ele oferece vem para limpar tudo que está sujo, tudo que está errado. Só que as pessoas não querem essa água. Não querem esse lava-jato espiritual que Jesus oferece. Então, ele não vai chegar limpando a força. Para ele limpar, você precisa deixar. Para essa água poder entrar dentro de você e se tornar um manancial de água viva, você precisa permitir isso. Você precisa entender que você está sujo. Jesus só limpa quem reconhece que está sujo. Se a pessoa acha que está limpo, se a pessoa acha que está tudo bem, o que ele pode fazer? Se a pessoa acredita, não, comigo está tudo certo, eu não tenho nada de errado, eu sou santo, então ele vai fazer o quê? Ele não vai ser útil nessa situação porque você não acredita que não precisa dele. Então ele não vai limpar você à força. Ele não vai purificar você à força. Ele não vai mudar a sua vida para melhor se você não quiser. Então, isso é um assunto muito sério. Então olha o que Ellen White falou. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levado a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Então, quando Jesus viu que aquela mulher estava querendo evitar aquele assunto, estava dando evasivas, aí Jesus precisou fazer uma revelação para que aquela mulher entendesse que ele não estava levando na brincadeira, que ele estava falando sério. Então, por isso que no capítulo 4, verso 16, Jesus agora toca na ferida. Vá, chame seu marido e volte aqui. Então, por que Jesus foi falar da vida pessoal dela? Por que Jesus foi falar disso? Porque agora Jesus precisou mostrar para ela que ele sabia de tudo. Aí ela diz, eu não tenho marido não. Ele diz, pois é, você já teve 5 e esse que você está agora não é seu marido. Eu sei a sua vida, eu sei o seu erro. Você está levando na brincadeira porque você acha que eu não conheço. Mas eu sei os corações de todo mundo, eu conheço a realidade de cada um. Eu sei o quão podre você é. Eu sei o pecado que você comete todo dia. Eu conheço a sua vida. Então, se eu estou lhe oferecendo a chance de mudar, é porque eu sei que você precisa. Agora você precisa reconhecer que precisa. Porque eu sei que você precisa. Agora você reconhece. Então é isso que Jesus diz para cada um de nós. Ele nos conhece por inteiro. A nossa família não nos conhece completamente. Seus amigos não nos conhecem completamente. Embora tenha gente que tem uma intimidade pública, né, conta tudo da sua vida para os outros, mas tem segredos, tem coisas que só você sabe. E Deus sabe melhor do que você. E você acha que se conhece, mas Deus conhece você melhor ainda. Então, quando você reconhece que por você mesmo você não tem como ficar bom, quando a gente chega no ponto que a gente acredita assim, não, daqui eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo ficar melhor, eu não consigo ser melhor, eu não consigo ser perfeito, aí Jesus vem com a água, faz toda aquela lavagem, tira tudo que está errado, tira tudo que está ruim, aí depois que ele limpa, aí ele diz, pronto, agora aqui, esse aqui pode ser um canal de bênção para os outros. Esse aqui pode se tornar um manancial de água para encher a vida de alguém. Mas primeiro, ele precisa nos limpar. Primeiro, ele precisa nos purificar com essa água e com o Espírito Santo. Então, gente, para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água. Todos nós aqui, eu acredito que a maioria já foi batizado com a água. Já declarou publicamente que é de Jesus através do batismo. Mas todos os dias nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos convencer do pecado, convencer que nós somos errados, convencer que nós, por nós mesmos, nós somos miseráveis. Vai nos convencer do pecado e da justiça. E nós precisamos da justiça de Cristo para estar diante de Deus com a justiça dele na nossa frente, cobrindo a nossa justiça que é trapos de imundícia. Precisamos nascer da água e precisamos do Espírito. Peça hoje pelo Espírito Santo na sua vida, para que ele possa nos inundar com essa água que Jesus ofereceu a Nicodemos, com essa água que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos dessa água, Senhor, todos os dias. Esse rio de avivamento, esse rio de transformação, que ele possa nos encher, que ele possa transbordar em nossa vida e que possa nos encher a vida de outras pessoas também. Mas antes de tudo isso, Senhor, nos faça reconhecer o nosso erro. Muitos de nós somos orgulhosos, muitos de nós acreditamos que somos suficientes,
que não precisa acontecer nada em nossa vida, que por nós já está tudo bem, mas nos ajuda, Senhor, a reconhecer que por nós mesmos a situação só vai de mal a pior. Precisamos do Salvador, precisamos dessa água purificadora. Então, Senhor, nos lava hoje, nos transforma e nos guia, Senhor, para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.